que o jejum é uma manifestação de fé que move o sobrenatural. E se eu sirvo a esse Deus, a minha vida precisa mostrar a glória de Deus. E na palestra de hoje vamos falar como ter uma jornada feliz. Vamos falar sobre o livro de Esdras, o capítulo 8, versículo 21, que nos versos que vamos ler começa dizendo: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Essas foram as palavras de Esdras. Veja que essa passagem, ela trata a respeito do povo de Israel, que estavam exilados, se não me falha a memória, nessa ocasião era na Babilônia. Eles estavam exilados e, conforme as profecias e a promessa, eles iriam voltar para a sua terra. Isso é um outro assunto. E houve e veio o momento deles regressarem. E é claro, em cada período da vida do povo de Israel, Deus levantava homens, juízes, profetas, para guiar, para conduzir o povo. E Esdras era um deles, que estava à frente da liderança dos exilados para voltarem à terra natal, no caso, a terra de Israel. E é claro, é óbvio, a jornada seria grande e no meio do caminho haveria perigos, ciladas, inimigos. E diante daquela jornada, diante daquele desafio, diante daquele recomeço, diante daquele projeto que era voltar e reconstruir em suas vidas na sua terra natal, eles sabiam que a única forma deles terem sucesso era colocar Deus à frente daquela jornada. Que ele diz ali, jornada, pedimos caminho seguro, na outra versão de jornada feliz. Então, ele sabia que não seria suficiente eles terem disposição, fazerem sua parte e terem sonhos e propósitos. Eles precisavam de Deus à frente. E o que eles fizeram? Manifestaram a fé através de uma atitude de fé que é o jejum. O jejum é uma das atitudes de fé que uma pessoa que crer na palavra e crer no poder de Deus usa para mover o sobrenatural, mover a mão de Deus. Certa vez nos evangelhos, quando houve a resistência de um demônio que os discípulos tentaram expulsar, o Senhor Jesus, está revelado no evangelho, que foi dito que aquela casta, aquele tipo de espírito, não poderia sair senão com jejum e oração. Aquele tipo de força maligna requeria daqueles que queriam vencê-los uma aplicação espiritual mais forte. Se nós lermos os textos no Antigo Testamento, também observamos que quando o povo de Israel estava diante de um inimigo numeroso e maior do que eles, e eles sabiam que a derrota era certa e que precisavam do sobrenatural, como foi o caso de Josafá, eles precisavam fazer algo para chamar a atenção de Deus, para que Deus providenciasse o livramento. Então eles abriam um jejum, apregoavam o jejum em toda a nação. Até as crianças jejuavam para que Deus enviasse livramento. E assim acontecia. Quando o povo estava em vergonha, em dor, como foi o período do profeta Joel, está lá escrito que o povo jejuou, clamaram a Deus, se puseram diante do altar em vigília, e Deus enviou a resposta, tirando a vergonha do povo, removendo aquela seca, aquela dor.
Eu estou citando alguns casos, mas não vou me aprofundar neles, mas para a pessoa entender que o jejum é uma manifestação de fé que move o sobrenatural. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o jejum, que pode ser parcial, completo, total, a pessoa pode fazer o jejum de alimentos, como fez Daniel, ela pode fazer o jejum parcial, beber apenas um pouco de água e se abster de comida, ela pode fazer o jejum total por um período de horas, e é óbvio, é claro, que seja algo equilibrado, tudo que foge do equilíbrio não vem de Deus, mas a pessoa sabe que o jejum move o sobrenatural. E não apenas isso, edifica o próprio espírito. Porque quando a pessoa jejuma, ela nega a própria carne, ela aprende a ter domínio sobre as suas vontades e emoções. Então ela disciplina sua vida com Deus. E ela, negando a carne, ela aprende a sobrepor as vontades que a carne vai lhe sugerir. As vontades carnais. O jejum é uma das formas de anular a carne e fortalecer o espírito. Mas mesmo sabendo disso, que o jejum, a oração, o voto, o clamor, é algo que move o sobrenatural, mesmo sabendo, nós nem sempre fazemos. Às vezes, nos acomodamos com o jejum dos outros, ou pedimos para que alguém faça. E as desculpas são as mais diversas. Dentre elas, eu não posso jejuar porque eu tenho que tomar isso ou aquilo. E quem disse que você vai fazer um jejum a ponto de desmaiar ou prejudicar a sua saúde? De forma alguma. Aliás, cada pessoa sabe o seu limite. Mas, hoje em dia, a ciência já comprova o que está na Bíblia há milhares de anos, que o jejum cura o corpo, que o jejum, que é chamado aí fora como tal do jejum intermitente, traz benefícios para diversos tipos de doenças. Então, nós precisamos nos mover e fazer a nossa parte. Senhora, senhor, se você está diante de uma situação como a de Esdras e do povo, que você precisa que Deus haja, te guarde, te livre, vai para o jejum. E depois ele continuou dizendo: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Então, essa vergonha que ele sentiu, todos nós sentimos, mas ele fez o necessário. Não basta eu ter vergonha de uma situação, eu tenho que me mover diante de Deus para que aquilo possa mudar. Então, ele teve vergonha por quê? Porque ele havia dito ao rei que Deus era com ele, que a boa mão de Deus estava com ele. E haveria uma contradição. Entenda, eu não vou entrar nesse caminho, nesse viés. Não se trata de orgulho. Se trata de que, se eu creio no poder de Deus, e se eu sirvo a esse Deus, a minha vida precisa mostrar a glória de Deus. Porque, de repente, a pessoa, ela serve a Deus, ela diz crer em Deus, mas quem olha para a vida dela não vê Deus. Não vê, cadê esse Deus? Então não se trata de orgulho. Ele não aceitava crer em Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus de Já, e não vê a manifestação de Deus na vida deles, para que aqueles que não servem a Deus tivessem consciência que Deus existe. Quando nós pedimos algo a Deus, ou quando nós temos um sonho a realizar, um problema a resolver, longe de nós querermos usar aquilo ali para tentar se exibir, ou para tentar humilhar as pessoas. Ah, não, fulano vai ver. Deixa eu conseguir isso que ele vai ver. Deixa eu ter isso que fulana me paga.
não é vaidade, é glorificar a Deus. Não é orgulho, mas é provar que o Deus a quem eu creio, ele é vivo e poderoso. Então, quando ele diz que teve vergonha, é porque ele não aceitava carregar o nome de Deus, servir a Deus, e não mostrar esse Deus através do livramento, da proteção, da providência, que é o nosso caso. Você crê em Deus, você busca, ele tem que se revelar. Essa vergonha tem que existir. Meu Deus, eu não aceito. Eu sirvo a ti, estou humilhado, estou doente, estou passando privação. Eu sei que problema nós passamos. Eu sei que lutas vêm para todos. Mas o Senhor tem que me dar vitória para que eles vejam a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Para que eles saibam que a minha fé na tua palavra não é teoria, não é empolgação, não é entusiasmo. Minha fé na tua palavra é realmente a verdade que liberta. Então, meu Deus, dai-me o livramento, dai-me a solução para que eles vejam que o Senhor é Deus. Era esse o pensamento de Esdras. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ou isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deus atendeu. E aqui diz: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E conclui dizendo: e chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Veja que Deus é fiel. Atenção, quando aqui da terra é enviado para o céu a fé, Deus é fiel. Tudo que ligamos, não foi o Senhor Jesus que disse para Pedro, né? Dar-te-ei a chave do reino. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E essa chave é a fé. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós temos uma fé inteligente. Nós fazemos a nossa parte. E, é claro, quando a nossa parte não é suficiente, a do homem, a do médico, a do remédio, a do especialista, não é suficiente, então nós levamos isto a Deus e dizemos: Senhor, eu estou aqui perante ti em jejum, nesse voto, nessa oração, nessa madrugada, porque, Senhor, isso aqui é demais para mim. Eu não consigo resolver. E eu creio, Deus, que o Senhor é o mesmo. O Senhor não é o Deus do passado, o Senhor é e sempre será. Ó Senhor, dai-me jornada feliz, se revela nesse problema, se revela nessa situação, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Não foi essa a oração de Elias? Que disse: ó Senhor, responde-me, só o Senhor é Deus, responde-me para que todos saibam que tu és Deus em Israel. O propósito é puro, é colocar Deus acima de tudo. E é óbvio, é claro, que aquilo que pedimos não vem de um coração egoísta, mas ele pediu por ele e por todos. Queremos que Deus nos abençoe para que através de nós todos recebam, se beneficiem. Que o nosso testemunho, por isso que não nos negamos a dar o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho pode trazer esperança e fé para quem está querendo até tirar a própria vida. Então nosso testemunho vai despertar aquela pessoa a ponto dela dizer: peraí, se ela viveu esse inferno e venceu, eu vou vencer o meu também. E isso é um tapa na cara do diabo. Por isso, senhora, senhor, concluímos essa palestra de hoje que diz como ter uma jornada feliz, nos comprometendo a fazer nossa parte, porque não podemos ser negligentes, mas colocar sempre nas mãos de Deus, por meio das atitudes de fé que move o sobrenatural. E o jejum é uma delas. Amém?
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se adiante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Meu Pai, em nome de Jesus, nós determinamos que a mesma atitude de Esdras venha dominar o nosso entendimento, a nossa vida. Que essa mesma atitude seja nossa, que em face aos desafios, ao perigo, que em face às crises e lutas, que venhamos mover a nossa fé no Teu altar, na oração, no jejum, no voto, e assim mover o sobrenatural em nossas vidas. Ó poderoso Deus de Israel, nos ajuda, meu Deus, a sair por essas portas e colocar em prática a nossa fé. Sabemos que não é fácil para ninguém, mas tudo é possível ao que crê. Que haja diferença entre aqueles que servem a Ti e os que não servem, e que o mundo veja que o Senhor é Deus em nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Obrigado por esse dia, pelo ar que respiramos, pela vida que está em nós, pelo livramento, pela proteção, pela palavra, pela direção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder, a honra e a glória, não só hoje, para todo sempre. Digo obrigado, Jesus, bem forte para nós.